O banqueiro Daniel Vorcaro e o cunhado dele, Fabiano Zettel, já foram transferidos para uma penitenciária no interior aqui de São Paulo. A reportagem é de David de Tarso. Exatamente. Então, Daniel Vorcaro e o cunhado dele, Fabiano Zettel, foram transferidos para a penitenciária 2 de Potim, no interior de São Paulo, que ficou conhecida como a nova penitenciária dos famosos depois que Tremembé migrou para o regime semiaberto. Por lá, estão presos que cometeram crimes de grande repercussão nacional, como o ex-jogador Robinho, acusado de estupro pela justiça italiana, também Thiago Brenan, de violência contra as mulheres. Está por lá também o hacker Walter Delgatti Neto, acusado de ter invadido o sistema do Poder Judiciário, além de outros detentos que cometeram esses crimes de grande repercussão nacional. Lembrando que Daniel Vorcaro já esteve preso lá em novembro, durante 11 dias. A pena dele, nesse período, foi cumprida aqui no Centro de Detenção Provisória 2 de Guarulhos. Depois migrou para o regime domiciliar, mas conforme as investigações foram se consolidando em relação à Polícia Federal, foram descobertas novas acusações contra ele. Por isso que tanto ele quanto o cunhado foram presos novamente e agora devem permanecer. Um ambiente bem diferente da mansão em que ele cumpria a prisão domiciliar, no bairro Jardim Europa, zona nobre da capital paulista, onde ele tinha toda a privacidade e a única restrição era o uso de tornozeleira eletrônica. A gente segue acompanhando esse caso e trazendo as atualizações. Desde Tarso para Jovem Pan News. Mensagens recuperadas pela Polícia Federal do celular do empresário Daniel Vorcaro indicam encontros e contatos dele com autoridades de alto escalão da República. Os diálogos trocados, principalmente com a então namorada, a influenciadora Marta Graef, foram obtidos pela Polícia Federal durante as investigações sobre fraudes bilionárias ligadas ao Master na Operação Compliance Zero. Nas conversas, Daniel Vorcaro cita um jantar com Hugo Mota e 6 empresários na residência oficial. O encontro se deu em 26 de fevereiro de 2025, menos de um mês depois do deputado ter sido eleito presidente da Câmara. Nas menções, existem pelo menos 5 encontros com Mota, a maioria dele de madrugada. A gente vai destacar aqui alguns pontos dessas conversas. O senador Ciro Nogueira, citado pelo menos 14 vezes. Aqui são recepções, jantares e reuniões. Em um dos diálogos de maio de 2024, o fundador do Master qualifica o parlamentar como um dos meus grandes amigos de vida. Em uma outra menção, o político, inclusive, comemora uma emenda apresentada pelo congressista que favoreceria o banco. Em um outro trecho que a gente separou aqui, o dono do Master escreve: Ciro soltou um projeto de lei, agora que é uma bomba atômica no mercado financeiro, que ajuda os bancos médios e diminui o poder dos grandes. Está todo mundo louco, foi o que ele declarou. Em 4 de agosto de 2025, Vorcaro cita uma ida à residência oficial do Senado, onde mora o presidente Davi Alcolumbre, e nessa conversa ele diz à namorada que fez uma surpresa ao aparecer no local. E aqui está esse destaque, foi na residência oficial do Senado. Os diálogos também têm pelo menos 13 menções a encontros com ministros. Não está claro, no entanto, se são de Estado ou de tribunais superiores. Aqui alguns trechos. Fui em um jantar com 10 pessoas, apenas na casa de um ministro, sem ninguém ver ou saber, me prestigiaram muito e ficaram felizes de eu ter vindo prestigiar. E essas mensagens, é bom dizer o seguinte, ainda tem algumas lacunas, fazem parte de arquivos encontrados pela Polícia Federal em um dos celulares de Daniel Vorcaro. Uma parte do conteúdo foi compartilhada com a CPMI do INSS e são esses trechos que a imprensa vem tendo acesso entre ontem e hoje. Deixa eu girar aqui a Dora Kramer. Ô, Dora, é bom dizer o seguinte, né? Claro que isso não incrimina quem está sendo citado nessas conversas com Daniel Vorcaro. Agora, que deve ter muita gente apreensiva, porque, segundo indica, existem outros celulares que estão sendo periciados e aí podem ter mais informações, eventuais vídeos até. Dora? O que se fala é 100 celulares, né?
do Vorcaro. Então, pode ter muita coisa aí, mas eu concordo contigo, Tiago, que é um constrangimento. Essas menções, essas citações de autoridades são um constrangimento gigantesco, né? Agora, isso não é sinal, muito menos prova de envolvimento ilícito dessas pessoas com Daniel Vorcaro, por várias razões. Primeiro, porque não se sabe como seriam essas relações, né, qual a extensão delas e tal. Segundo, porque nem todas as relações são de natureza ilícita. E terceiro, porque nem tudo que Vorcaro diz pode ser levado ao pé da letra, porque é importante a gente lembrar que ele adorava ostentar riqueza, mas ostentar também poder. Agora, essa agenda poderosa vai, claro, permitir novas investigações, novas linhas de atuação para a Polícia Federal sobre o conteúdo dessas conversas. Então, vem coisa ainda por aí, não sei se coisa boa ou coisa ruim, mas uma coisa eu tenho certeza, gente, fica o aprendizado para essas autoridades, as citadas ou as que venham ainda a ser citadas, para que elas prestem atenção, tomem mais cuidado por onde andam, com quem andam, quais as companhias, prestem atenção na questão da conduta exigida a agentes públicos, porque essa autocontenção que a gente fala agora ultimamente muito, que se exige do judiciário, particularmente do Supremo Tribunal Federal, também essa mesma cobrança vale para os poderes executivo, legislativo e para os demais órgãos que componham as instituições oficiais. Pois é, Denise, nas conversas que a nossa equipe teve acesso, é possível ver a conversa entre ele e a então namorada, desde lá de 2024 e tudo por data, cada frase, ou seja, no caso do WhatsApp, por exemplo, é muito fácil, você puxa absolutamente tudo, né, Denise? Exatamente. E algumas dessas conversas coincidem com medidas que estavam em discussão no Congresso e isso permite que se estabeleça alguma relação, claro que não com a comprovação de todos os nomes e as responsabilidades e verdadeiras intenções, isso ainda vai aparecer. A gente percebe que Vorcaro se vangloriava muito dessa proximidade dele com o poder, de participar de eventos no exterior que tinham ministros da Justiça, integrantes do Executivo, ele gostava de contar isso para a namorada. Mas, por exemplo, em relação a essa comemoração que ele teve da proposta apresentada por Ciro Nogueira, foi na época que já havia problemas com relação ao Master e o Ciro apresentou uma emenda na PEC da autonomia financeira do Banco Central, que foi considerada como um jabuti, porque ele tentava ampliar o limite de indenização pelo Fundo Garantidor de Crédito, que é de 250 mil por pessoa ou por empresa, e ele propunha que subisse para 1 milhão. O relator não acatou, porque disse que não tinha nada a ver com a proposta da emenda, que era garantir autonomia financeira para o Banco Central, para que ele pudesse fazer investimentos e planejamentos sem depender da União. Então, isso foi rejeitado. Mas quando foi apresentado, Vorcaro teria comemorado dizendo que ele soltou um projeto de lei que é uma bomba atômica, ajuda bancos médios e diminui o poder dos grandes. E a gente sabe o quanto que o Master se utilizou dessa garantia dada pelo Fundo Garantidor para vender CDBs, por exemplo, com uma remuneração muito acima da média do mercado, apesar de o mercado já saber das dificuldades de liquidez que o banco enfrentava. Depois teve aquela PEC da blindagem, que blindava não apenas os parlamentares, mas também os presidentes de partidos. Ela provocou uma aversão na sociedade que se mobilizou em manifestações nas ruas, nas redes sociais. Ela acabou sendo arquivada, mas os processos dependeriam de uma aprovação do Legislativo e todo o processo teria que passar pelo STF. Então, era uma blindagem de fato de parlamentares e coincidiu com o momento de investigações. Ainda em relação ao Banco Central, também se tentou a autorização para que o Congresso pudesse demitir diretores do Banco Central, já que o Congresso, o Senado é que tem que fazer a sabatina e aprovar os indicados para o Banco Central, mas eles têm mandatos. Há uma autonomia do Banco Central. E no meio dessa discussão toda, quando o Banco Central vetou a compra do Master pelo Banco de Brasília, eles tentaram aprovar essa possibilidade aí de demissão dos diretores do Banco Central. Era justamente quando estava fechando o cerco e não havia muito espaço, margem de manobra mais para o Master, para ele poder se associar a outras instituições. Bom, em meio